Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Pri. O pessoal tá chegando aí. Vamos aguardar o Marcelo que tá chegando. Oi, Felipe. Oi, Juliana. Nossa, tá muito frio mesmo. Olha aí, eu tô aqui encapotada. Hoje tá muito frio. Muito frio mesmo. E aí, tá tudo bem com vocês? Escreve alguma coisinha aí enquanto o Marcelo não chega pra gente ir conversando. Eu fico aqui falando sozinha. Tô comendo muito pão, Pri. Comendo muito pão. Porque. Deixa eu só fazer um teste aqui, uma coisa. Eu tô comendo muito pão porque eu comecei. Eu ganhei um fermento. é, Ganhei um fermento desses naturais de uma amiga minha. E aí, menina, eu comecei a fazer pão e eu amei fazer pão. Então, só em 2 dias eu fiz 3 pães de fermentação natural. Um normal, assim, só com sal. Aí fiz um com roquefort e nozes, que ficou maravilhoso, modéstia à parte. E um com azeitonas. Então, nesse frio, pão terrível. Acho que eu vou engordar uns 10 quilos nessa quarentena. E vocês estão comendo muito aí? Chique, né? Também acho chique. Tô adorando. Sabe o que eu fiz no domingo também com esse fermento? Eu fiz pizza. Fiz pizza com fermento de fermentação natural. Ficou muito bom, ficou super leve, ficou delicioso. Funciona super bem também. E agora eu tô com vontade, nesse frio que deu hoje, eu tive uma ideia de fazer um pão desses de chocolate. Comendo muito, cozinhando muito. É isso aí. É bom, comer muito e cozinhar muito é bom, principalmente no inverno. A gente tem que só cuidar para não engordar. Aham, Marcelo está chegando aí. Estamos aguardando. Bem-vindo a todos. Bem-vindos. Ensinar vocês a fazerem pizza é super fácil. Oi, João. João Pedro, meu aluno, está me vendo. Bem-vindo. Que legal, João, que você está aqui com a gente. Muito bacana. Estamos aguardando o Marcelo. A pizza é super fácil de fazer. Depois, qualquer receita que tem aí na internet, vocês conseguem fazer. Oi, Mar! E aí, Tudo bom, Marcelo? tudo e você? Tudo bom também, com frio. Eu morro de Frio? frio, Frio? mas Muito tá frio. tudo bom. Na medida do possível, tudo bom. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, e você? Também. As pessoas Ótimo. estão chegando aí. Bom, a gente costuma começar as nossos encontros eu apresentando um pouquinho quem é a pessoa que eu vou conversar. Então, para Aham. quem não conhece e para quem vai assistir depois também, né? Então, hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com o Marcelo Cunha Bueno. Ele é pedagogo, ele é escritor, é apresentador e ele foi o criador e hoje em dia é o diretor da Escola Estilo de Aprender aqui em São Paulo, que é uma escola de ensino infantil e fundamental, que depois eu vou contar um pouquinho, que eu tenho o prazer de trabalhar lá também. E muito bem-vindo ao Comida e Cultura. Um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muito, pessoalmente, profissionalmente. A gente tem uma história de longa data, né? Muitos e muitos anos, desde muito tempo. E já são quantos anos, Ari? Acho que já faz que Olha, o você Felipe, entrou na que escola é. como mãe. Eu entrei na escola como mãe, o Felipe está fazendo 13 anos daqui 2 semanas. Ele entrou com então já fazem 12, né? Meu Deus. Bom, 12 anos de história, de afeto, e hoje eu tenho o prazer de ser um parceiro profissional de vocês. Um trabalho que faz toda a diferença no nosso currículo, na nossa proposta pedagógica e que impacta e que tem uma relevância que não é uma relevância lá especificamente da sala de aula ou da cozinha de aula,
mas tem um impacto e uma ressonância dentro da casa das famílias, e eu acho que vai muito ao encontro do que a gente acredita para uma educação, né? Essa educação que caminha em teia. Um maior orgulho. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você pela sua presença. A gente também tem muita admiração pelo seu trabalho e pelo estilo também. Eu acho que a gente podia começar um pouquinho, você contando a sua trajetória mesmo, né? Por que você resolveu trabalhar com educação? O que te levou na vida? Eu vou te fazer várias perguntas que eu sei as respostas, mas é porque as perguntas não são só para mim, né? Então eu queria saber o que te levou, que sonho foi esse, né? Praticamente eu nasci dentro de uma escola, né? Porque minha mãe foi professora durante 40 anos e então não teve jeito. Eu fui contaminado pela alma da educação, né? E comecei a trabalhar muito cedo com educação. Eu comecei a trabalhar numa escola aos 15 anos, 14 para 15 anos, e nunca mais saí. Ainda estava na escola e já trabalhava numa escola. E, e aí, bom, vai fazer o quê? 30 anos. Então, eu tenho essa longa caminhada da educação que foi praticamente uma continuidade, uma inspiração da vida da minha mãe. Depois, no meio do caminho, assim, eu fui eu morei na Espanha um tempo também com a minha mãe. Minha mãe se aventurou no mundo, se jogou no mundo. Então, acho que essa coisa poética, aventureira que eu gosto, eu prefiro esse conceito de empreendedor, né? O sonhador para mim é o que hoje chamam de empreendedor. Então, minha mãe sempre foi uma sonhadora, uma empreendedora de sonhos e, e me levou para o mundo. E eu passei um tempo fora com ela. E aí, quando eu voltei, eu fui estudar psicologia, depois eu fiz pedagogia e trabalhava na escola que minha mãe, bem previsível assim, né? Trabalhava na escola que minha mãe trabalhava. Lá fiquei 10 anos, uma escola que eu admiro e gosto muito, que é a Escola Viva. Fiz bons parceiros de vida lá e aprendi muita coisa na Escola Viva. E aí eu recebi o convite, enquanto fazia pedagogia, eu recebi o convite da minha sócia hoje, que é a Marcele, para abrir a Estilo de Aprender. Na verdade, ela queria abrir uma escola, como ela era da área da administração, ela chamou um pedagogo de 23 anos, com muita coragem e com muito amor. Eu falo que se fosse hoje, ela não teria sócio. Mas, Hoje em dia, hoje então, impossível, né? Pô, esquece. E aí a gente abriu a Estilo em 13. 2013. É. 3. Não, faz Não. 17 anos. 17 anos, 2003, é claro, óbvio. Isso aí. Ave Maria, 17 muito tempo. anos ali, putz. E aí a E, gente abriu a escola e aconteceu tudo muito rápido, né? Porque a Estilo, eu tive a sorte de encontrar parceiros e parceiras de trabalho, né? Que ficaram comigo muito tempo e que ainda estão na escola até hoje, né? Pessoas muito queridas que eu tenho muito amor e muita gratidão e que me ajudaram a fazer a Estilo de Aprender, né? Estilo de Aprender, apesar de eu ser o criador da Estilo, só foi possível porque eu tive ao meu lado gente muito, muito especial mesmo. ia ser a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Quais foram os maiores desafios, né? Eu não consigo nem imaginar. Eu já tive um restaurante, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você, que você me apresentou a Estilo, você falou, você sabe o que é ter uma escola que nem ter um restaurante. Eu falei, nossa, deve dar um trabalho monstruoso. Então, eu queria saber quais foram os maiores desafios e quais foram também as maiores conquistas, né? Que vocês tiveram, né? Várias transformações durante esses anos todos e acho que conquistaram um espaço bem interessante, assim, no cenário paulista, né? A gente
Bom, eu acho que de longe o que a gente está passando hoje é o maior desafio da vida da nossa geração, né? Uhum. E para uma escola, de longe também, é o maior desafio que a gente já viveu e que provavelmente viveremos, assim. Acho que é ímpar esse lugar e que vai demorar um tempo para a gente encontrar palavras que digam o que a gente está vivendo agora, porque tem um cenário da saúde física, espiritual, mental, financeira, que é, tem levado a gente para lugares que a gente não gostaria, né? Mas Uhum. eu acho que, bom, começar uma história convencer as pessoas de que a história que você tem para contar é relevante e faz sentido e que a transformação é algo que é bem desafiador, né? Mas eu acho que tem algo que é mais desafiador ainda, né? Que é quando, durante muitos anos, você vai passando por muitas oscilações de público, né? Ainda mais para um público de uma escola particular, né? E essas oscilações, a gente precisa ficar muito atento para que elas não tomem conta da sua proposta, porque as escolas particulares em São Paulo, além de tudo, né, são escolas que, de certa forma, prestam muitas contas ao perfil das famílias, né? E é um perfil que muitas vezes é confuso para as escolas. Então você vê muitas escolas entrando, muitas famílias entrando na escola e um pouco ditando como a escola deve ser. Então você encontrar esse equilíbrio de uma escuta afetiva e da firmeza de que o trabalho que você está fazendo tem consistência pedagógica, tem justiça, é democrático e tal, é bem complicado, assim. Eu acho que demora bastante tempo para você adquirir essa maturidade. E, por outro lado, eu acho que a gente conquistou, uma vez que a gente entendeu que a escola é a autora da sua proposta, a gente conseguiu conquistar espaços, apesar da Estilo não ser uma escola grande, né, como outras escolas, que são referências também, a Estilo sempre apostou muito no trabalho autoral, né, dos professores e professoras. Né? Para a gente faz muito sentido que as pessoas que estão lá possam ter espaço para fazer, para desempenhar não só o que gostam, mas o que pensam, o que sentem, como refletem o mundo, né? Então, eu acho que essa autoria de trabalho, esse espaço de autoria, foi o que deixou a Estilo num lugar de atenção, assim, entre educadores e educadoras, e acabou, de certa forma, levando isso às famílias, né, a encontrarem uma relevância, porque é isso que a gente quer das crianças, a gente quer que as crianças criem espaços, né, e tenham segurança para serem autônomas e autoras, críticas e reflexivas. Mas elas só vão conseguir fazer isso se a gente também criar um espaço justo, né, que está difícil hoje no Bom, Brasil. tá bem difícil. Você entrou aí nessa questão da autonomia e eu acho que hoje em dia tem se falado muito sobre essas competências socioemocionais, né, de desenvolvimento além das competências que sempre se ensinou na escola, né, de letramento e pensamentos matemáticos, científicos e tal. Você sempre fala que a Estilo é uma escola de relações. Então, para quem te conhece a Estilo, sabe que você acredita que a escola também é protagonista nesse papel de ensinar essas novas competências, né? Que na verdade não são tão novas assim, né? Elas acho que só foram nomeadas agora, né? Viram uma coisa de moda. Mas então, entrando nesse tema, eu queria que você falasse um pouco o que você acha sobre isso, o que você pensa, como essas competências podem ajudar assim numa transformação real da sociedade global e de um problema que a gente está vivendo agora presentemente, que a gente achou que ia ser um problema um pouco mais futuro, que é o problema da sustentabilidade, e que na verdade caiu assim como uma bigorna em cima da gente com essa história do Covid-19, com tudo isso que a gente está vivendo, ficou assim, parece que clareou qual que é o problema real, né, da humanidade. Então, como você relaciona o desenvolvimento de todas essas competências, que é uma coisa que eu acho que vocês já fazem naturalmente na Estilo desde que ela existe,
com o que está acontecendo hoje no mundo, como isso pode ser transformador, né, esse tipo de educação. Assim, eu acho que o que é principal, né, no trabalho de um educador, de uma educadora, né? A gente não tem jeito, Ari. A gente só consegue impactar as crianças e impactar as famílias por uma decisão mais consciente se isso fizer sentido para a gente. Escolher a linha pedagógica da escola, a gente tem que se livrar um pouco desses conceitos, se é construtivista, se é isso, se é aquilo. Você precisa enxergar a verdade na escola. Então, eu acho que, antes de mais nada, é algo que falta no mundo, porque a sustentabilidade está também nesse lugar, a sustentabilidade está na intuição, a sustentabilidade está na sensibilidade, está na relação humana. A gente precisa despertar um pouco a intuição dentro da educação. Ser intuitivo na educação não significa ser menos profissional pedagógico. Ser intuitivo na educação significa estar mais atento, de fato, a como e o que a outra pessoa sente. E essa intuição, tem gente que chama de empatia, né? Eu prefiro chamar de intuição porque é o que te conecta de fato à outra pessoa. Então, quando eu vou contar uma história para uma criança, quando eu vou conversar com a criança, quando eu vou cozinhar com uma criança, se aquilo não fizer muito sentido para mim, se não tiver toda a verdade da minha escolha, eu não impacto a outra criança, eu não mobilizo a criança na direção do conhecimento. Então, é um pouco você ser referência com essa generosidade. Então, quando eu falo que educação é relação, eu estou apostando na sustentabilidade de algo que está dentro de você, que é a intuição, de algo que está dentro de você, que é a percepção, de algo que está na disponibilidade da outra criança. Eu estou falando de sistema sustentável relacional e estou falando também da gente pensar nessa manutenção, que é uma manutenção constante, permanente e futura, desse espírito, né, verdadeiro da coletividade. Então, eu acho que o socioemocional, ele só acontece nessa percepção, se a gente despertar em nós essa sensibilidade que é capaz de se conectar com a outra pessoa de maneira inteira, de maneira verdadeira. Então, quando você escolhe ser professor ou professora, né, você está fazendo uma escolha para si. Você quer se transformar. Você quer se oferecer para outra pessoa. E aí, o que eu acho que hoje é a grande lição, né, assim, o que fica de fato, é que a gente falhou. A gente falhou em gênero, número e grau. Quando a gente mais precisava de alguém, de uma referência, de um professor que dissesse para nós: calma, que vai dar tudo certo, fique em casa, porque é o mais responsável, cuidar da sua vida é cuidar da vida da outra pessoa, cuidar da vida da outra pessoa é cuidar de uma sociedade. A gente não tem essa referência. Então, eu acho que esse é o grande valor que a gente traz hoje. Cara, parece um lugar comum, mas se a gente não fizer uma grande revolução na educação, a gente não vai conseguir ter um mundo para os nossos filhos, para a próxima geração. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a grande revolução vai começar dentro da escola. E coitado e coitadas das crianças e das famílias que, primeiro das crianças que tiverem como solução o virtual, coitado das famílias que acreditarem que o virtual vai salvar, ou que o virtual é o futuro, ou que o virtual substitui qualquer coisa. E coitada de uma sociedade que aposta no distanciamento, né? No distanciamento social, porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é um distanciamento social, né? Assim, onde deveria ser um encontro dentro do possível, né? Mas coitada de uma escola que ia apostar só nisso. Então, o que eu acho que assim, a revolução vai começar dentro das escolas. É dentro da escola que a gente vai provocar a grande transformação da sociedade, que é a reconexão com o nosso interior, com o simples, com a generosidade, com a intuição, e com isso, que é o conceito mais nobre, que é o conceito da sustentabilidade social, como eu tinha
mencionado antes. Então, assim, precisamos de professores e professoras mais do que nunca. Precisamos de gente que inspire, como vocês fazem o trabalho de vocês, inspirando tantas pessoas e indo para tantas vertentes, como os professores e as professoras da Estilo de Aprender, que estão dando coração, a alma, tudo o que tem e o que não tem para fazer com que essa relação virtual seja humana, e já faziam isso dentro da escola, e professores e professoras de tantas outras escolas. Então, está nas nossas mãos. Eu acho isso muito... Está nas mãos de educadores e educadoras a transformação. É engraçado porque eu aprendi muito, né, desde que eu entrei na Estilo, porque eu não sabia o que era ser, né, um professor ou uma professora. Eu sempre tive vários, mas eu nunca tinha lecionado até a gente iniciar o projeto Comida e Cultura. Vou aproveitar contar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque muita gente não conhece. O nosso projeto, ele tem uma parceria importantíssima com a Estilo de Aprender, que nos acolheu, né, primeiramente. É um projeto que dá aula de culinária para crianças semanalmente, para todos os grupos da escola, desde a educação infantil, desde 1 ano até o final, até os 10 anos. E toda semana a gente tem esse encontro com as crianças para ensinar a cozinhar. Mas não é simplesmente ensinar a cozinhar. A gente traz ali o alimento de forma integral, né? Todo o sistema, né? Como ele foi plantado, aonde ele foi plantado, quem plantou, como é que ele chegou até você, né? Qual foi o percurso que ele fez, para aí sim a gente conhecer o ingrediente a fundo e aí a gente poder cozinhar junto com as crianças e transformar aquilo num prato incrível. Então a gente passa por tudo ali, a gente passa por história, geografia, matemática e tal. E quando eu falei uma vez isso para o Marcelo falou, para, você não precisa pensar em nada disso, né? Não tenta, não me lembro exatamente como você me falou, mas não tenta pedagogizar, né? Acho que foi essa palavra que você usou, né? E aí parece que, e a Priscila, que é minha sócia e é professora também na Estilo, que está aí atrás de vocês e tal, ouvindo e participando também, ela, como ela é formada em pedagogia, ela já entendia muito melhor isso do que eu. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Na hora que você me falou isso, Marcela, eu falei, tá, sabe, deu um alívio. Eu falei, então tá, então acho que eu sei o que fazer, né? Então, foi maravilhoso, foi um grande aprendizado mesmo, está sendo e sempre será. E me perdi aqui porque me emocionei lembrando de tudo isso. E aí eu ia te falar que eu queria que você falasse um pouco sobre a alimentação, né? Como a gente trabalha com alimentação dentro da escola, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Como se a alimentação tem alguma relação com a aprendizagem das crianças, né? O que você pensa sobre isso? Que eu já sei o que é, mas eu queria que todo mundo soubesse também. Não, o trabalho que vocês fazem, eu vou só continuar um pouquinho na sua fala antes de responder, porque é importante que as pessoas saibam disso, né? Quando a gente, sei lá, eu penso isso, né? Quando você tem a oportunidade de fazer uma escola, de pensar um projeto de uma escola, tudo que você quer realmente é não fazer uma escola, né? No sentido de ditar regras ou de fazer conexões esperadas, né? E quando as pessoas pensam em escola, elas sempre pensam nessa linha, que é uma linha um pouco linear entre o que você faz e onde você pode juntar para dar sentido pedagógico, né? Então, o trabalho de vocês, ele pega todo o currículo da escola, que já tem uma certa transversalidade, mas ele pega o currículo da escola e ele desmembra o currículo da escola, ele dissolve. Então, é muito simbólico, né, que o trabalho de vocês seja, de fato, comida e cultura, que transforme os alimentos, porque o que vocês fazem é pegar o que uma escola tem de mais poético, de mais bonito, o que tem de mais poético e mais bonito na relação das crianças, o que tem de mais potente nas relações humanas, sociais e que merecem ser valorizadas, né? E colocam um tempero mágico e fazem da educação assim a digestão nossa. Então, eu acho que
seria muito importante que o trabalho de vocês reverberasse em outros lugares, assim, em outros espaços de educação, porque o que vocês fazem apesar de ser um projeto, o projeto Comida e Cultura tem muito a cara de vocês, vocês se misturam muito com a cultura da escola. Então, eu acho isso sensacional. E não tem briga, né? Não é uma coisa, é harmonioso. Então, isso é muito importante também que as pessoas saibam disso, sabe? E que não precisa ser pedagógico, porque eu só quero fazer mais um parênteses. Quando eu era professor, quando eu comecei a ser professor, a gente tinha muito isso, né? Todas as atividades precisavam ter uma linha, que era uma linha pedagógica, assim, sabe? Então, se você ia fazer uma receita, você precisava ter, vamos trabalhar matemática com as medidas. Aí vamos trabalhar a receita como linguagem escrita e linguagem... Isso é uma baboseira, sem fim. Quando que você faz na escola uma coisa que é de verdade do coração? Quando você faz uma coisa na escola que é inteira, é por si só, não tem justificativa, não tem objetivo, não tem... Cara, é fazer porque é bom fazer. É fazer porque é um presente para as crianças. Isso é sustentabilidade na escola, Ari. É isso. É o que te faz sentido. Você, Ari, não conseguiria e nem poderia, porque você morreria com isso, ensinar matemática e tal. Ainda que você... Entendeu? Porque o teu negócio é esse, é ensinar as crianças a se encantarem e entenderem o que significa se alimentar, né? Então, vocês ensinam isso pra gente lá na Estilo. E a sua pergunta era sobre o que o alimento. Cara, é isso, entendeu? Se alimentar Você é isso. respondeu, né? Acho que você já respondeu falando tudo isso. É Mas eu acho verdade. Diga. desculpe, eu acho que a alimentação dentro da escola é um pouco... você veja, vocês cultivam de forma geral, e eu acho que vocês cultivam também no espírito de professores e professoras, a alimentação como algo que é mais poético no sentido conectivo das coisas, porque a alimentação não está só no ato de comer, né, de botar para dentro uma comida. Ele está em valorizar a cultura, ele está em valorizar o alimento, o pequeno produtor, o transporte, o preparo, a conversa que se tem durante o preparo, os rituais que você vai fazer, o preparo da mesa, do prato, a observação e a reflexão da alquimia dos produtos que estão lá na frente, o ato de comer, as conversas que vêm depois disso, a digestão que se faz. Então, ensinar é tudo isso. Quando você fala, o professor faz um planejamento, o professor vai pensar em casa, na atividade, aí o professor chega lá na hora, ele escolhe os livros, o repertório, ele mostra para as crianças. Cara, é igual cozinhar. Tem um autor que eu gosto muito de citar, e tem um texto que é ótimo dele, eu gosto muito dele como poeta, que é o Rubem Alves, que faleceu. Ele tem um texto que chama A Arte de Produzir a Fome, né? E que ele fala que a fome, ela não... o comer, né, não se encerra no ato de comer, né? A fome, ela não se encerra no ato de comer. E que todo professor deveria, e professora, deveria aprender ser professor e professora numa cozinha, né? Porque é na cozinha que as grandes cozinheiras, ele cita lá a Babette, da festa de Babette, ele cita aquela do Como Água para Chocolate e tal. Ele fala que elas eram grandes professoras, que encantavam as pessoas com aquilo que fazia sentido para elas, né? Então, vocês têm esse assim, de alimentar a nossa alma. Opa, você travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Você estava falando, eu estava lembrando aqui também de uma outra pessoa, um outro autor, que é o Satish Kumar, que eu até citei numa outra entrevista que eu fiz com a Mônica, que ele é um filósofo e, não sei se você conhece, pensador indiano, mora na Inglaterra há muitos anos, ele foi o fundador da escola Schumacher. Ah, tá. E ele tem alguns livros, né? A cozinha mostra mostra que está tudo interligado, que é isso que está faltando as pessoas entenderem hoje em dia, né? Eu acho que quando você consegue entender que está tudo interligado, você consegue
tomar mais consciência sobre os seus atos, né? Sobre suas ações, sobre o seu consumo, pode ser alimentar, mas pode ser também industrial, né? Porque é isso, ficou tudo invisibilizado para a gente, né? Desde a Revolução Industrial, a gente terceirizou tanto todas as coisas e a gente não tem tempo para nada, e aí a gente não consegue saber de onde as coisas vêm, como é que elas são feitas. Outro dia eu fiz o pão de fermentação natural, eu me senti assim maravilhosa. Eu falei, eu não acredito, eu fiz isso na minha casa com o meu fogãozinho, sabe, saiu aquele pão de padaria crocante com aquela casca. Eu me senti quase que uma heroína. Eu falei, nossa, isso é possível de se fazer assim, de verdade, né? Eu mesma com a minha própria mão. É impressionante. Então, quer dizer, o comida e cultura ele vem para isso, eu acho muito, né? E o Satish, que eu comecei a fala falando dele, ele fala muito isso. Ele usa a cozinha e a horta dentro da escola Schumacher. Ele fala que a cozinha não é simplesmente uma cozinha, é uma sala de aula, né? No sentido disso tudo que você falou. E me diz uma coisa, você lembra quem te ensinou a comer, Marcelo? Assim, você tem uma lembrança da sua infância, da sua educação alimentar, assim? Como é que foi? Como é que se deu? Foi a minha mãe, assim, com certeza, porque é, a gente é bem, eu e minha mãe, a gente é bem. é, eu não gosto de falar a palavra compulsivo, porque compulsivo perde um pouco a, a magia do glutão, assim, sabe? A gente é glutão, assim, por comida. E a minha mãe, ela tinha. A gente não. Eu acho que na nossa época, quando a gente era pequeno, e na época dela, né, como mãe, né? A minha mãe me criou sozinho, né? Sozinha. Ela não tinha tempo para cozinhar para mim e tal. Então, era uma coisa meio que. Ela tá mostrando aqui umas carinhas. Era uma coisa meio que do industrializado, mas toda a comida é isso, né? Embora a gente tenha vindo de uma geração que é do industrializado, o ritual de comer é muito. Então, eu me lembro assim. Todas as noites ela botava uma mesinha, era uma mesinha bonitinha que tinha lá na sala, com o jogo americano, aí ela servia para mim a comida, e sempre tinha algo especial, porque ela gosta muito de comer, né? E cozinhava e tal. E fazia de coisas muito simples grandes histórias. Então, eu acho que a minha memória afetiva da comida, ela vem desse sentido. Eu não, houve uma época que eu estava muito preocupado com um paladar um pouco chato com comida. Eu nunca fui chato, eu como de tudo, mas chato assim, querendo experimentar comidas muito requintadas e que, cara, Uhum. você comer com a mão, né? E comida, comida de rua, né? Comida de gente de verdade, né? Que faz de verdade e tal. Então eu tenho essa lembrança que até hoje eu tenho que passar para o Henrique, que é meu filho, que é esse ritual da comida, que é se encantar pelos sabores, se encantar pelo alimento, preparar junto, tal. Eu tenho isso porque foi muito forte com a minha mãe, ainda é hoje. Mas hoje a gente entrou no modo disputa, entendeu? Então, disputa os últimos pedaços, o primeiro pedaço do queijo, o último pedaço, nessa modo disputa. E vocês costumam cozinhar em casa? Como que é? Assim, e durante a quarentena, assim, mudou isso? Assim, vocês estão se alimentando melhor, pior? Teve alguma mudança de hábito na alimentação? Como é que Super. tá? Nossa, Ari, eu não sei, mas com as pessoas que eu tenho conversado, essa é uma coisa muito interessante, né? Como a cozinha foi incorporada à vida das pessoas, né? E como isso foi importante. Eu gosto muito de cozinhar, muito mesmo. A Gabi, que é minha esposa, também ama cozinhar e, e a gente tem feito todas as refeições, literalmente feito todas as refeições. E, e a gente tá se arriscando muito no mundo vegano, assim. A gente tem produzido queijo em casa, manteiga, todos os leites vegetais, diversas receitas. Eu estou há bastante tempo sem comer carne, então também abre um pouco, de forma até forçada, assim, abre um pouco o horizonte para um ex-carnívoro. Eu não sou ex-carnívoro, né? Mas eu estou sem comer. Hoje eu não comi carne.
Então, isso ampliou bastante nosso repertório, né? E até assim, para começar, e para pensar também, né? No modo como a gente opera e consome a nossa comida e consome essa coisa. A gente já comprava no orgânico sempre, a gente já a granel, né? Então, você vê a granel aqui do nosso bairro, né? Da Lapa, tudo que era granel hoje em dia já está no pote de plástico de novo, é uma loucura, né? Sim, como ninguém consegue pensar ao mesmo tempo, né? Porra, você tem uma pandemia e ao mesmo tempo você tem uma crise climática, né? Porra, vamos pensar junto? Não. A pandemia entrou aqui, então eu vou botar tudo no plástico. Então, não faz o menor sentido, né? Eu fico pensando, poxa vida, já que a gente tá todo mundo tendo que parar e ficar, por que realmente não põe a cabeça para pensar e bom, políticas públicas? Hoje em dia a gente não tem nem como falar sobre isso, né? Mas assim, eu acho que isso vai passar e que a gente em algum momento vai ter um outro tipo de política pública possível, né? Tem muita gente boa também que tenta, né? E que eu espero que cheguem em algum lugar, porque é isso, é o que a gente estava falando antes, está tudo interligado. Então, é óbvio, realmente você não pode. Você está no meio de uma pandemia, você tem que pensar em tudo. Então, isso que você está falando de não comer carne é um sonho que eu tenho também, mas eu não consigo, eu sou super carnívora. Mas eu tento, a gente diminuiu bastante aqui o consumo de carne, mas não conseguimos parar. Mas eu acho muito interessante, porque é isso. Outro dia eu estava conversando com uma artista plástica, que é a Simone Mata, ela falou uma coisa muito interessante, né? Como a pessoa, a maioria das pessoas pensa uma coisa, fala outra coisa e faz uma outra coisa, né? Então, assim, como para você ser coerente na vida é complicado, para você ser uma pessoa íntegra de verdade, né? Eu acho que devem existir pouquíssimas no mundo, né? Que pensa, fala e faz, né? Que consegue fazer o que ela pensa, na verdade, né? Que ela acredita que seja uma coisa real e importante, enfim. Mas eu acho que quem está pensando nisso já está num caminho, né, para que isso aconteça de verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho até do projeto que a Estilo é parceira, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é o projeto da Gabi também, né, sobre sustentabilidade, lixo zero e tal. Eu esqueci o nome agora Cadeia. Como é? Desencadeia. Desencadeia, desculpa, eu esqueci. O Desencadeia, que é um projeto lindíssimo também, que a Estilo é parceira, né? Eu queria que você contasse para quem está assistindo aqui, para o pessoal também ir nessa onda, porque é a buena onda, eu Isso. acho. Boa onda. A gente, eu acho que essa coisa de ser coerente, né? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente não tem de se cobrar tanto, né? Puta, o mundo tá difícil viver, né? E tá difícil encontrar referência, né? De coerência. A gente, essa história do vai passar, eu já hoje quero que passem outras coisas antes de que passe qualquer outra coisa, né? Eu quero representantes que representem. E Todos nós. todos nós, e que sejam de fato, e que não usem da fragilidade alheia para passar boiada alguma, né? Então, a gente quando fiz a opção por não comer carne, na verdade foi inspirado em pessoas, né, que não comiam carne e tal. Eu também, cara, eu adoro carne, eu adoro. Quando eu paro para pensar, outro dia eu vi um documentário desses, não desses daí que da Netflix, um outro documentário de como é a organização das vacas e tal. Ah, não, era um curso vegano que eu estou fazendo, de queijo vegano. Eles mostraram, cara, eu fiquei chocado, só para a produção de leite, um negócio assim, um absurdo. E aí você começa a É refletir. assustador. Cara, puta, a gente precisa pensar mesmo. Eu acho que sem radicalismo algum, né? O que eu falo para a Gabi, que não come carne já há muitos anos. A Gabi é totalmente vegetariana, está se tornando vegana.
sem radicalismo, né? E a Gabi é uma pessoa generosa com isso. Ela, quando eu comia carne, ela fazia carne para mim, assim, tranquilo. E o Desencadeia é um desses projetos, Ari, que nasceu da vontade de ser coerente e de querer levar assim, porra, a gente faz educação, certo? Essa é a nossa vida. A gente sonha com isso, dorme com isso, acorda, faz educação. E a gente fala de coisas que a gente sabe que tem impacto. E eu acho que a gente ocupa socialmente, né? Nós, educadores, educadoras, você e a Pri com o projeto Comida e Cultura, eu com Estilo de Aprender, a Gabi, a Marcele com esse... A gente ocupa um lugar de destaque muito grande. A gente tem uma responsabilidade social, né? E o Desencadeia nasceu dessa vontade de chegar... de usar essa nossa notoriedade, de certa forma, para fazer com que as pessoas comecem a refletir a respeito de coisas que, porra, de forma isolada, talvez não funcionem tanto. Então, é lógico, você vai falar de sustentabilidade, por exemplo, de lixo dos recicláveis, cara, tá todo mundo cansado de saber como recicla. A gente tem que começar a pensar. É o que eu falo para as famílias na escola. Não adianta a gente pegar a sacolinha do metal e do plástico ir lá no supermercado, jogar no latão deles, entrar no supermercado e comprar mais. Uhum. O problema está no começo da cadeia, né? Do que se consome. Do que se consome. E aí você até indicou desculpa te cortar, um documentário maravilhoso que eu assisti, que chama Os Minimalistas, é isso? Que é maravilhoso, né? Que a gente podia indicar para quem está ouvindo a gente, que está curtindo esse papo, que tem tudo a ver, que é como você pode viver com muito menos, né? A gente pode viver com muito menos, né? Por que a gente precisa de tanta coisa? Pensar sobre isso, né? Voltar um pouquinho, né? Para poder dar passos mais para frente, né? Como humanidade, né? Eu acho. Desculpa, eu te cortei aí. Imagina, os minimalistas, na verdade, e de novo, aqui tem uma pessoa que escreveu o radicalismo versus reflexão. Reflexão. Se toda vez que alguém diz como você deve fazer, eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem de inspirar. Então, o Desencadeia, ele é um projeto que é inspirador para uma escola. Então, o que uma escola pode fazer relacionado ao consumo, à reflexão do consumo, à sustentabilidade, ligada ao lado espiritual, ao lado ambiental, ao lado social, ao lado cultural. O que a gente pode fazer? Então, o Desencadeia, ele resolve essa questão para a gente. Então, além de ser, sei lá, ponto de coleta da esponja de aço que a gente usa em casa, a gente também criou um reinventário para ressignificar tudo aquilo que a gente produz de material sólido, né? Vamos dizer assim, de recicláveis, ao mesmo tempo que a gente fala a respeito da importância da gente pensar na nossa garrafinha, no nosso copinho, né, descartável, de não usar o copinho descartável. A gente apresenta outras soluções para a vida das pessoas sem impor nada, porque eu acho que essa foi a grande questão. Na medida que você impõe uma coisa para outra pessoa, você está criando um produto a ser consumido. Então, a formação, ela não tem que ser uma imposição, ela tem que ser uma inspiração. Que leve a uma conscientização, né, pessoal, né, de cada um. Realmente, é uma inspiração que conscientiza, né, de alguma maneira. Eu acho que é isso. Ó, tem umas perguntas aqui, Marcelo, do pessoal. Tinha uma pergunta que eu ia te fazer, até que estava aqui na minha pauta, que era uma pergunta que você já acabou respondendo, que se você achava que o ensino à distância, de alguma forma, poderia ou estava substituindo o ensino presencial, que eu já sei qual é a sua resposta, você já até falou um pouco aqui, mas queria saber se você acha que com esse distanciamento a gente está tendo mais perdas educacionais ou mais aprendizados, ou a gente está tendo algum aprendizado. E aí tem uma pessoa aqui que perguntou
como é que está sendo o ensino durante o isolamento, acho que na Estilo, né? E o que a escola está planejando como mudança quando as aulas recomeçarem? A Arlete perguntou isso. Olha, eu acho que o ensino virtual, eu acho que existia, antes da pandemia, existia uma esperança de que o ensino virtual, de certa forma, fosse substituir o ensino presencial. Isso talvez tenha alguma relevância, alguma importância lá nas universidades, né? Mas na educação básica não tem jeito, porque a educação básica ela pressupõe a relação, ela pressupõe lá o professor junto e a professora junto com as crianças, provocando, inspirando, percebendo o que está acontecendo na sala de aula e a partir disso fazendo as suas conexões. É a construção de uma intimidade da criança para além do espaço da casa. Porque a grande questão do ensino virtual é que a gente... Veja, a escola receber a casa, para a escola receber a casa é o que a gente chama de democratizar cultura, certo? A casa receber a escola, para mim, é meio que uma ditadura impositiva, né? Redundante, mas é uma imposição de algo que que é impossível convergir. Então, é muito mais difícil a escola entrar em casa do que a casa entrar na escola, certo? Então, e a gente organizou a escola para acontecer isso, né? Para receber a casa. Mas eu acho que o ensino à distância, eu era muito resistente ao ensino à distância, sou ainda resistente ao ensino à distância virtual como única alternativa. Eu acho que o virtual ele é um complemento do presencial. Agora, como vai ser o complemento? Esse complemento depende de cada uma das escolas. Então, na Estilo, e um pouco para falar, a gente tem tentado fazer diversas frentes. E isso que é o mais interessante do ensino virtual, porque o ensino virtual trouxe para a escola, trouxe para a educação, de fato, a imprevisibilidade. Todo mundo falava que assim, o planejamento presencial ele pode mudar de acordo com... No fim das contas, lá você arrumava algum jeito de convencer e trazer de novo a criança para a linha que você seguia, que você queria seguir. No virtual, cara, não dá para fazer isso, porque você perde, porque você tem que falar, desliga o microfone, sabe? Tem criança, tem família aí participando, não sei o quê. Você tem variáveis que são variáveis que na escola você não tem. Então, é imprevisível. E por ser imprevisível, a escola precisa, a todo instante, repensar o seu currículo. Então, quando a gente começou o trabalho virtual na Estilo, faz pouco tempo, a gente pensou numa estrutura. Essa estrutura é desse tamanhinho perto de tudo que vai começar a acontecer, por exemplo, a partir de 2 semanas. Daqui a 2 semanas, a gente vai ter aulas ao vivo, plantão de dúvidas, aula de reforço, streaming com vídeos gravados com temas diversos, salas divididas e salas temáticas. São 7 estratégias diferentes, 6 ou 7, agora me perdi, 6 ou 7 estratégias diferentes de conexão com as crianças. Porque o que a gente precisa... E assim, tem família que está dizendo, mas é um ano perdido. Cara, desculpa, não é um ano perdido. Para a escola não é um ano perdido. O professor e a professora estão lá planejando, estão lá fazendo a aula, está trabalhando pra caramba. Não é perdido. A gente está tentando fazer, tirando leite de pedra. Ninguém sabe fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que quando nós sairmos disso, a gente vai conseguir organizar, até por conta do calendário, do cronograma, que nenhuma escola vai conseguir cumprir até o final do ano. Talvez consiga, com reposições e enganações assim, mas de alguma forma o virtual vai ter de chegar para complementar as horas que faltam. E aí, ao complementar as horas que faltam, talvez esse virtual passe a fazer parte do currículo futuramente. Eu, como educador, como diretor da Estilo, estou muito... É que agora é difícil falar animado, né? Porque animado... eu quero ter força para voltar. Mas é importante estar animado, Marcelo. Não sinta culpa por estar animado, porque é uma outra coisa que vai vir. É importante a gente ter pessoas animadas nesse mundo e esperançosas, entendeu? Porque senão
O Não, negócio degringola mesmo. obrigado, Ari, obrigado. Sinta-se animado, por favor. Hoje eu vou ficar animado depois de conversar com você. Mas é que se a gente voltar, né? E os diretores de escola hoje em dia estão assim, né? A gente conversa, a gente fala, se a gente voltar, para quando a gente for voltar, a gente vai ter de pensar em como incorporar. Então, acho que o grande desafio é esse. Não é pensar, porque eu não assim, eu entendo, eu sou empático, eu me coloco no lugar das famílias que falam assim, o conteúdo não vai ser dado. Mas, cara, o conteúdo hoje é o de menos. Quem é que vai ter estrutura para aprender conteúdo, gente? A gente está saindo de um trauma de uma geração. A gente Eu está acho que a saindo. gente está tendo, na realidade, milhões de outros aprendizados, né? A gente está perdendo um monte de coisas, mas a gente tem que aproveitar. A Pri está falando aqui, a Ari é mais esperançosa. Eu sou um pouco assim mesmo, e na verdade eu fico feliz, eu me orgulho de ser assim, porque eu acho que a gente é, tem que ter uma esperança, né? E tem que pensar que a gente está perdendo um monte de coisas. É um momento trágico, terrível. A gente tem um desgoverno, né? A gente está no limite mesmo, né? Mas a humanidade está no limite. E aí, conversando com a Mônica Passarinho outro dia, ela falou sobre isso, né? Naquele dia, especialmente, é claro, eu também tenho dias de muita desesperança e tristeza e depressão, enfim. E no dia que eu estava conversando com ela, a gente falou alguma coisa, eu lembro que eu dei um suspiro, né? E assim, abaixei os ombros e ela pontuou isso, ela falou, ela me falou exatamente isso, não sinta todo esse peso, né? Olhe pelo outro lado, né? Vamos pensar que tem um monte de gente como nós, né? Como eu, como a Priscila, como a Juliana, como você, Marcelo, a Gabi, a Marcela, enfim, e tantas outras milhares que estão pensando pelo outro lado e que estão fazendo uma força monstruosa, né? Para mudar e transformar mesmo, não só a educação, a alimentação, o planeta, o modo como a gente vive, as relações humanas. Então, eu acho muito importante a gente pensar sobre isso e ter essa esperança, ter como foco isso até, né? Eu acho muito importante. Eu vejo assim, a Estilo, eu tiro meu chapéu pela reinvenção de vocês assim o tempo todo. Eu sou muito fã. Eles fizeram, eu vou contar aqui. A gente acho que está chegando no final, mas eu preciso contar que, por exemplo, para a educação infantil, eles levaram na porta de todas as casas alguns pertences das crianças e umas coisas que eles fazem na entrada, que são as rodas, né? Para as crianças se sentirem acolhidas, para terem o mínimo da escola dentro de casa, né? Agora, na semana que vem, nós vamos do fundamental, a gente vai ter que buscar os cadernos das crianças, que eu estou achando uma maravilha, é importante, né? Essa coisa virtual, é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar como humanidade, né? E a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que aceitar, não vai ter jeito, já está aí, já está posto, né? Mas a coisa das relações, a coisa do material, enfim, nós somos humanos, né? A gente é um ser social. A nossa vida depende disso, né? Dessas relações que você tanto fala da Estilo. Por isso que a Estilo me comove tanto, né? Porque é isso mesmo, é isso que ela é. E, bom, eu não sei, tem um monte de gente falando coisas aqui. Me perdi de novo. Eu sempre me emociono, porque quando eu caí na Estilo, a primeira reunião que eu tive, que eu ouvi o Marcelo falando sobre Cronos e Kairos, eu falei, gente, que maravilha, que bom que eu estou aqui. Então, Ah, que bom que eu estou aqui agora com você, tá 12 vendo? anos depois, é uma alegria ouvir sempre você falar, é muito inspirador. Você fala que a escola tem que ser inspiradora, você é uma pessoa muito inspiradora, saiba disso. Ah, obrigado. A gente tem precisado, e eu te agradeço imensamente isso, e tem tanta gente que eu conheço que está também aqui participando, e que a gente, desse lado de cá, né, assim, da escola, eu sempre falo, tá todo mundo vivendo um momento muito estranho, né? E eu acho que a escola sempre foi um campo de batalha, assim, todas as escolas, né? A gente sempre teve numa trincheira, assim, entre o que se espera versus o que se paga, versus o que se deve, versus o que se deveria, versus tanta coisa. A gente sempre, só fazendo um parênteses, é por isso que eu acredito muito que a gente tem que se voltar para a educação pública mesmo, porque, cara,
enquanto a escola for uma prestação de serviço, e o que tiver em jogo for só a mensalidade, o que tiver em jogo for só a parte financeira, cara, ferrou. Pô, a gente vai criar uma geração perdida. Então, a gente tem que se voltar de algum jeito para a escola pública, não como colonizadores da escola pública, entendeu? A escola particular não é melhor do que a escola pública. A gente deveria fazer acontecer a educação junto. Então, mas quem está desse lado é muito difícil. Quando eu escuto você falando, né, não só elogiando, né, é mais do que isso, assim, é reconectando os nossos afetos, né? Eu fico com o coração quentinho porque tá muito difícil. Tá muito difícil. Quando você tem uma escola como a Estilo, que se diz a escola da relação, cara, parece que não existe mais escola, né? Porque essa relação virtual, a gente não sabe fazer ainda, né? Mas a gente vai aprender. Eu espero que quando a gente aprenda, já acabe tudo, a gente volte. Tomara. Né? Não, eu tenho visto cada vídeo maravilhoso mesmo dos educadores, né? As pessoas estão se envolvendo cada vez mais e tentando fazer o seu melhor, né? É isso, é o que a gente tem para hoje, né? Te cortei de novo. Assim, eu fico muito emocionado porque eu lido com um lado que não é só esse lado da inspiração da poesia, mas é o lado da dureza, que é falar, cara, ferrou, não tem, acabou, não tem mais. E eu vejo tantas escolas queridas, muito piores do que a Estilo agora, escolas pequenas, escolas vizinhas, a Estilo assim, vão fechar porque não tem como. Não vão fechar. A gente tem que pensar que os pais, eles vão ter que... As pessoas têm que tomar algum tipo de consciência e a gente vai ter que conseguir seguir. Não é possível que isso vá acontecer. A gente tem que ter essa... Adorei, Aline. Eu vou te ligar, hein? Quando tiver mal, eu vou te ligar. Pode, me liga porque as pessoas vão ter que... As coisas não podem acabar assim. A gente tem que pensar que as pessoas têm que se unir e entender o momento que a gente está passando, e isso vai ter que passar de alguma forma, e a gente vai ter que ser forte para continuar. Bom, eu não sei, né? Enfim, eu não sou você e eu não sou dona da Estilo para saber. Eu imagino que o momento esteja bem complicado. Então é bom que quem esteja nos ouvindo saiba disso e ajude que as coisas continuem de pé e continuem acontecendo. A gente está super no final, Marcelo, porque você sabe que o Instagram ele corta, depois de uma hora acabou-se, né? Então, a gente tem mais 2 minutos. Eu queria primeiro pedir para as pessoas que estão aqui e que não curtem o nosso Instagram, que curtam a nossa página, Projeto Comida e Cultura. A gente também tem o YouTube, que chama Comida e Cultura. Então vão lá, curtam o canal e ajudem esse projeto a ir para frente, ir para escolas públicas, que era uma conversa que eu também queria ter tido com o Marcelo aqui, que ele pensa disso, sobre as políticas públicas. Ele já respondeu, né? Eu achei muito legal que você falou sobre isso. E queria terminar te fazendo uma última pergunta, e para você deixar todos os comentários que você quiser até o final. Marcelo, hoje em dia você tem fome do quê? Eu tenho fome de gente. Eu tenho fome de abraçar. Eu tenho vontade de abraçar. Eu tenho isso. Eu tenho fome de escola. Eu tenho fome de chão de escola. É isso. Eu não vejo a hora de voltar. Todos nós, eu também não vejo a hora de voltar. Olha, tem gente aqui falando, Marcelo, as redes de apoio acontecem. Estamos no mesmo barco do chão da escola privada. Algumas articulações. Então, é isso. A gente vai ter que fazer com que tudo continue. A história da Estilo é uma história lindíssima, incrível, como a gente ficou falando aqui. Eu acho que não tem como essa escola terminar. Na minha cabeça não tem, não vai. Mais do que nunca, amor e coragem. Vamos embora. Mais do que nunca, amor e coragem. Isso, força para continuar. A gente vai continuar. E eu aproveitar também para falar para todo mundo que a gente está aqui, Comida e Cultura não está podendo ter aulas presenciais, mas a gente tem feito os nossos vídeos, enviado, e a gente tem feito